materiais, buscas espirituais, como nós tivemos aqui, a busca dos dons, né? O Senhor fala, buscai primeiro o reino dos céus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Por isso aqui no final, no verso 13, fala: ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo. Então aquele que pede e recebe não é só pedir coisas materiais, não é só pedir um carro, uma casa, ou algo que você está precisando. É buscar primeiro o reino, buscar primeiro o Espírito Santo, buscar primeiro a graça de Deus. Eu até pensei, eu falei, meu Deus, eu vou falar sobre oração, sobre clamor, no dia de círculo de oração. Né? Mas o Senhor nos ensina em toda a palavra, quanto mais eu leio a Bíblia, mais eu vejo o Senhor nos ensinando a orar, a buscar. A primeira parte desse capítulo, Lucas 11, o Senhor nos ensina a orar o Pai Nosso. Né? Então, desde o início, desde o começo, o Senhor nos ensina a buscar, a orar, a clamar por Ele. Todas as maiores experiências que eu tive com Deus, experiências celestiais, experiências do céu, foi orando por amigos. Não foi orando por mim, não foi pedindo por mim. Sempre fazendo propósito de oração por amigos. O último propósito que eu fiz com a amiga, ela falou: Andressa, eu precisava ir cumprir, ela é líder de uma igreja aqui em Células, e ela precisava ir num culto, não é um culto, é um retiro que se chama Face com Deus. E ela falava que ela não tinha o valor para ir. E a gente fez o clamor, fez o propósito, e no último dia do propósito, a pastora ligou para ela e falou: você não vai precisar pagar nada. Você vai vir. Então, eu orando por amigos, ela teve a benção dela, mas eu também recebo as minhas. Porque no primeiro dia do propósito de oração, eu vi um homem de branco na minha sala, e era tão forte a luz dele, tão forte, que iluminava a sala inteira. Uma visão espiritual, a coisa mais linda. Então, quando nós estamos orando, estamos buscando, nós temos experiências com Deus. Então, uma outra vez também que eu fiz um propósito de oração com a amiga, a gente fez 7 dias, só que o Senhor tocou no meu coração e falou: ora mais. 7 dias não é o suficiente. Vai para... Continua. Eu já até contei isso aqui. No 20º dia de oração, eu vi um anjo, né? E ele estava ao meu lado. E o Senhor falava: vai se levantar. Vai ser difícil. Servir ao Senhor não é fácil. Tem muito levante, né? Vem muita guerra, muita prova. Principalmente quando a gente vai fazer algo para o Senhor. Então, como a gente vence essas provas, essas batalhas? É orando. O Senhor até coloca o anjo lá, né? Para ajudar a gente. Só que a gente tem que buscar, tem que orar. Então o Senhor tocou no meu coração. Eu até falei uma vez para a Malu, que eu vi a palavra de Daniel, né, que ele orava normalmente 3 vezes por dia, era algo habitual dele. Orar uma vez de manhã, de tarde, de noite. Eu falava: ai meu Deus, eu quero ter esse hábito de orar. Naturalmente, sabe, sem ser um sacrifício. Porque às vezes a gente coloca a oração como um sacrifício, a busca como um sacrifício. E às vezes levantar cedo, né, para ir para a consagração, difícil. Só que quando a gente tem um exame para ir fazer, a gente levanta cedo. Quando a gente tem que trabalhar, a gente levanta cedo e vai para trabalhar. Só que quando é para ir orar, quando é para ir buscar as coisas do reino, a gente coloca um empecilho: se der eu vou. Né? Se eu sentir, eu vou. Se eu tiver força, eu vou. Se Deus me ajudar, eu vou. Então, será que nós estamos colocando o reino de Deus em primeiro lugar? Para as outras coisas serem acrescentadas? Porque se o reino de Deus estivesse em primeiro lugar na nossa vida, tudo seria acrescentado. É a palavra. Então, quanto mais nós buscamos, quanto mais nós oramos, quanto mais nós pedimos, o Senhor nos ouve. Essa palavra fala sobre importunação, né? O amigo importuno. Então o Senhor está nos chamando a importunar mesmo, a chamar, a clamar, a buscar. Então eu quero isso, meu Deus, mas pedir, Deus me deu, não é da vontade dele, não. Então acho que falta um pouco de insistência, né? De persistência. Ficar lá incomodando mesmo o Senhor. E aí Ele se levantará para nos ouvir. Amém? A palavra do Senhor fala: clama-me e responder-te-ei. E farei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor tem coisas para nós que nós nem imaginamos. O Senhor fez coisas na minha vida de um tempo para cá que eu não imaginava, que eu não esperava. Mas foi através de choro, de busca, de clamor.
O último louvor que eu gravei, eu estava pensando, estava passando por isso na minha mente esses dias. Parecia que cada instrumento que a gente ia gravar, acontecia alguma coisa. Cada vez que eu ia para gravar a voz, acontecia alguma coisa. Era coisas graves, assim. Minha irmã perdeu o movimento das pernas. Dela, da cintura para baixo, ela não tinha nenhum movimento. Teve um dia que eu fui para gravar, que eu tinha acabado de sair do hospital. E eu estava tão mal com aquela situação, que eu não conseguia. Até o produtor falando assim, você não está bem. Volta para sua casa. Um dia que você estiver melhor, você volta. E nesse dia que a gente marcou, eu falei, eu vou ir para a igreja, vou me consagrar. Fiz uma consagração, fiz uma busca, fiquei em oração, clamando ao Senhor para que Ele abençoasse, para que a gente conseguisse concluir esse louvor. E não é fácil. Tudo que você vai fazer na obra de Deus, pensar é só no estúdio de gravar, não. Foram meses, né, de ir gravar um instrumento, gravar outro, às vezes não dava certo, tinha que ir de novo. Então, todas as vezes que era para marcar alguma coisa, era uma guerra, era uma luta. Mas eu insisti, eu falei, não, é para eu fazer, eu vou ir. Eu vou fazer porque é a vontade de Deus na minha vida, Ele me deu, Deus falou comigo, e eu vou insistir no que o Senhor deu para mim. Eu não vou desistir por causa das guerras, tanto que depois que eu terminei de gravar, eu falei, até para mim, acho que eu não vou gravar mais nada. Não quero mais ser tão difícil, eu chorei tanto, foi tanta dor. Mas depois de um tempo, voltando à minha irmã, eu comecei a clamar por ela, eu fiz um propósito de oração e ela voltou todos os movimentos dela, ela não ficou com sequela nenhuma. Você colocava a mão na perna dela, a perna estava dura, parecia uma madeira, assim, sabe? E o Senhor falou para mim, espiritual, era por ela. Todo dia eu ia no hospital, não todos os dias, mas todos os dias que eu ia lá, eu orava por ela. E tinham pessoas lá que estavam em volta e a gente evangelizava, a gente falava no nome de Deus. Tinha uma moça lá que ela tinha afastado, né? E a gente começou a ministrar. Minha irmã, paralisada, né? E a gente começava a louvar. E tinha hora que juntava aquele monte de enfermeiro na porta e falava, nossa, vocês louvam, a gente louva, né? Louva o Senhor. E ia buscar, sabe? A gente chamava a atenção com o nosso clamor, com a nossa adoração. E a palavra fala quando a gente clama, quando a gente está louvando, quando a gente está pedindo, cadeias são quebradas, né? Tem vizinhos que falam, nossa, eu de lá de cima, prédio de cima, eu ouço você louvando. Eu louvo o dia inteiro na minha casa. Porque através do seu louvor, da sua adoração, pessoas são libertas, demônios são expulsos, cadeias são quebradas. Então insista no clamor, na adoração, no louvor. Porque através do seu louvor, da sua adoração, uma palavra simples que você tem, eu fui na casa de uma amiga minha, eu fiquei um ano pra ir lá. Enrolei. Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar? Que ela queria que eu fosse orar. O que eu vou falar? Eu cheguei lá e foi incrível que o Senhor foi me dando textos isolados, versículos, vinha vindo na memória, o Senhor traz a memória quando a gente precisa. E eu fui falando com ela, falando e trazendo a palavra, e fiz uma oração, fiz um clamor. Na semana seguinte, ela me ligou e falou, Andressa, eu estou fazendo uma campanha na igreja, toda sexta-feira eu estou indo. E aí mandou o vídeo da filhinha dela, louvando com as crianças, e está firme, está até hoje, faz meses que eu fui lá. Então, um pouco que você faz, eu não sou missionária, mas você ganhar um amigo seu, uma pessoa do seu prédio, da sua escola, do seu trabalho, né, para o Senhor Jesus, uma alma para o Senhor. É muito importante. E como que a gente consegue isso? Às vezes através de uma oração. Uma pessoa que está precisando, está necessitando, você vê o sofrimento daquela pessoa, você vai lá, faz uma oração por ela, envia um louvor no WhatsApp, né? A gente pode fazer um pouquinho que a gente fizer para o reino, já é muito, o Senhor está vendo o que a gente faz para Ele. Então não é a gente, às vezes a gente pensa, nossa, faz tão pouco, mas o pouco que a gente faz já é muito, porque o Senhor está vendo o seu coração. O seu coração. Então você tem uma amiga, ministra um versículo para ela, o Senhor vai trazer a memória, você vai se lembrar, manda um louvor, né? Ajuda pessoas através do seu clamor, da sua oração. Levanta de madrugada, ora por alguma pessoa, às vezes uma pessoa até que te irrita, que você não gosta. Faz um clamor, faz um propósito, faz uns 7 dias lá de propósito de oração, porque a palavra do Senhor fala que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, orar por quem nos persegue. Né? A gente tem que orar para aqueles que nos perseguem. Então, ore para aqueles que te perseguem, porque Deus ama ele também. Deus ama ele também. Ore por eles. Não ore só pelos seus amigos, mas ore por pessoas que estão próximas de você também. Pessoas que estão longe, pessoas que você não gosta, que você acha que
te irrita ali, ora por ele. Quando você agora, quando alguém te pegar ali no seu pé, você fala, meu Deus, que nervoso que tá me dando essa pessoa. Vai lá, dobra o seu joelho, faz uma oração na hora, você vai se sentir aliviado. Porque você sente alívio em orar pelas pessoas, em clamar por eles. Quando você levanta, você está diferente. Você já não sente mais aquela ira, né? Então, vamos clamar pelas pessoas, vamos orar mais, vamos buscar mais. O fim está chegando, é próximo. Cada dia que passa, eu sinto que está mais próximo a vinda do Senhor Jesus. E a gente só vai vencer clamando, orando, buscando. Porque aqui vai ser clamor, vai ser oração, vai ser prova, vai ser guerra, mas no céu vai ser só louvor e adoração. Amém? Então vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração, fazendo coisas que é contra a nossa vontade, mas que é da vontade de Deus. Vamos buscar seguir os ensinamentos de Jesus. Não é fácil, mas através da oração e do clamor a gente consegue. A gente consegue buscando, o Senhor vai mudando e moldando o nosso coração. O Espírito Santo vai nos dando, vai nos trazendo. Tem coisas que eu fazia antes, que hoje, quando eu penso em fazer, o Espírito Santo já vem. Não, isso é diferente, você tem que ser diferente. Que imagem que você está transparecendo do seu Pai? Né? Que imagem você está transparecendo do Senhor? As suas palavras têm que ser a palavra de Cristo. O seu modo de viver tem que ser, nós somos imitadores de Cristo. Né? Paulo falou, seis imitadores, meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós temos que seguir a Cristo, fazer a vontade dele, orar, buscar, clamar em todos os momentos da nossa vida. Porque sem obedecer, sem obediência, a gente não prospera, a gente não consegue nada. Através da nossa adoração, através da nossa busca, do nosso clamor, o Senhor provê todas as coisas. Quando eu não estava na presença de Deus, me faltava tudo. Tudo. Me faltava primeiro aquele vazio que eu tinha, que eu não tinha o Espírito Santo dentro de mim, eu sentia aquele vazio e eu achava que eu ia preencher com coisas materiais, eu achava que uma casa boa, um carro bom, ou até mesmo filhos, que eu não podia ter filhos. Eu passei com um médico e ele falou, o seu ovário é cheio de cisto, o outro a gente vai ter que tirar um pedaço, o seu outro tem um monte de problema. E eu tinha o desejo de ser mãe. E eu orei, eu fiz um clamor, eu falei, meu Deus, se for da tua vontade de eu ter um filho, me dá. Agora, se não for da sua vontade, tira o desejo do meu coração. Um ano depois, eu estava grávida do Miguel, e são promessas de Deus na minha vida. Tudo que eu tenho vivido hoje são promessas que estão se cumprindo, porque eu me arrependi. Fiz muitas coisas que não eram da vontade de Deus, muitas coisas. Como minha mãe fala, comi o prato que o diabo ofereceu. O ruim disso, quando você se desvia dos caminhos do Senhor e faz as obras do inimigo, é porque quando você come, você tem que pôr para fora. Porque o Espírito Santo não vai habitar em tempo sujo. E dói muito. Então vocês joguem-se firmes. Fiquem firmes na presença do Senhor, não se desviem dos caminhos dele. Porque foi só dor, angústia, tristeza, choro. Não tenho nenhuma lembrança boa do tempo que eu fiquei afastada dos caminhos do Senhor. E hoje eu glorifico a Deus, louvo a Deus, eu falo, meu Deus, nunca mais eu quero me afastar da sua presença. Nunca mais eu quero estar longe do Espírito Santo. Nunca mais eu quero ter às vezes a gente tem uma dúvida. E aí o Senhor já vem com a resposta. O Senhor já responde na nossa mente, no nosso coração. O Senhor cuida de nós. Então vamos clamar, vamos orar, vamos pedir ao Senhor para que Ele nos dê o Espírito Santo, para que Ele nos encha do seu Espírito Santo, para que nós possamos ser guiados pelo caminho que o Senhor tem para nós. Amém? Cada um tem um chamado, cada um tem uma história com o Senhor me chamou para uma obra, e cada um aqui tem um chamado, cada um aqui tem uma obra. O Senhor quer usar cada um aqui de uma forma. E é só a gente ter sensibilidade para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo, amém? Eu não vou falar mais que isso, eu quero cantar um louvor, amém? Depois de louvor aí para mim, porque